Eu nasci aqui em São Paulo, na maternidade de São Paulo. Sou paulistano, né? Eu sou daqui, nasci no Rio, eu sou nasci em São Paulo. Nascido aqui em São Paulo mesmo. Eu sou Santo André. No caso era Aconteceu em São Paulo. Aconteceu em São Paulo, tanto é que... Não saber se orientar numa cidade, não saber se orientar numa cidade não significa muito. Não saber se orientar numa cidade, não saber, não representa muito. Porém, perder-se nela, como se perde numa floresta, perder-se nela, porém, é coisa que deveríamos aprender a fazer. Minha relação com a cidade é uma coisa muito louca. Às vezes a gente ama de paixão, a gente não consegue ficar sem uma banca 24 horas, ou o cinema que está passando, ou 500 amigos em diferentes lugares. São Paulo, fascinante, desigual, sabe? São Paulo para mim tem um sentido de caminhar se perdendo. Essa citação do Benjamin de agora, assim, não é puro devaneio intelectual, não é isso. Eu acho que realmente isso é uma verdade. São Paulo possui muito isso, assim, de se perder, sabe? De se deixar levar por essa cidade. Eu vivo em São Paulo buscando espaços vazios. Eu vivo em São Paulo buscando horizontes. Eu não consigo ver uma cidade que tenha cores fortes e alegres. Eu vejo a cidade muito com tons pastéis. A cidade, eu acho que é uma multiplicidade de sons e imagens incontroláveis, assim. É muita gente, mas são solitários, assim, não olham na cara do outro, assim. Ninguém para muito pra conversar. Sem dizer que assim, São Paulo tem os ingredientes que são os piores, né, que você poderia ter numa cidade, que é concreto, poluição e calor. Olhares paulistanos, né? Dá uma olhada no tamanho dessa cidade. Como é que se comunica qualquer coisa dentro dessa cidade, né? Como é que se relaciona? Como é que a gente se relaciona com uma coisa desse tamanho? Assim? Esse é o gancho do projeto, né? É tentar quebrar um pouco dessa desigualdade reinante, entendeu? Quebrar no acesso a essa produção fotográfica que o Olhares traz. Não, nunca fui no museu. É na rua, quando não tem nenhum lugar assim fixo pra mim desenhar, eu tento expor meu trabalho na rua.
Eu olho a rua, né, meu? Eu olho as pessoas, eu olho bastante as pessoas. Crianças, eu gosto de ver crianças, é o que eu mais gosto de ver, né? Eu costumo de vez em quando, assim, olhar. É mais por acidente de carro que eu não olho. Andava no ônibus e via olhando aquela antena ali, a mirada para tal ponto, a imagem dela vem de tal lugar. Quando tá dirigindo não dá para ver nada, né? Nem as moças bonitas que passam na rua a gente não consegue ver. Mentiroso! Olhares Paulistanos é um projeto que tem 3 frentes, ele é dividido em 3 ações. A primeira ação é a exposição, que são 25 painéis fotográficos impressos em lona e colocados em outdoors pela cidade de São Paulo. Começa em 25 lugares, depois vai para outros 25 lugares, outros 25 e os últimos 25 completando 2 meses, sem localidades, né, sem endereços espalhados por todos os cantos de São Paulo. Assim. O outdoor é uma das mídias, se não a mídia mais urbana que existe na cidade. Se você vê ali, ó, ele está espalhado pela cidade inteira. Camadas da visão. Caímos naquela velha história. Essa é uma sociedade baseada em imagens. Cada vez mais isso é presente. Assim. Então, se você mostra uma bela imagem, se você mostra uma imagem que puxa alguém, e alguém toca isso. Então, você levar essa história para lá é a nossa intenção básica. Ai, gente, que lindo! Olhares Paulistanos, ai, gente! Quando as pessoas vêm e te falam, ou quando tu fica de cantinho observando e vê que as pessoas param e olham, ou não param e não olham. E então, e é exatamente isso que eu estive olhando aí, e eu fiquei olhando esse outdoor e falei, pô, mas eu não estou entendendo nada. E você botar uma foto ali, pum, sangrado, o cara tá de carro, olha assim, o cara fala, puta, que é isso? Essas figuras aí, o que significa essas figuras? Esses são os prédios antigos, o São Paulo antigo. Você vê as pessoas dentro dos carros, dos ônibus na rua, ninguém, tem força pra nada, assim. Você vê uma imagem, de repente, que puta, te leva pra um lugar diferente, já é alguma coisa, assim. Quando eu via pela primeira vez um dos outdoors, eu tomei um susto, porque eu achei que a gente nosso trabalho havia sido engolido pela cidade. Quando eu vejo ele na rua, ele deixa de ser um documento de família e passa a representar todas as pessoas que vieram para São Paulo, né, em busca de uma condição de vida melhor. Foi interessante ver a casa da pessoa com uma imagem um tanto diferente. Foi bacana conversar com a moradora e ver o que ela achava, daquela imagem estar na casa dela, pendurada na parede da casa dela.
Pelo que eu conversei com ela, ela gostou, achou bacana, achou diferente, né? Falou que as pessoas param e ficam olhando e acho que até estranhando mesmo isso, né? Porque sempre as imagens que estão nos outdoors estão vinculadas a algum produto, querendo de você alguma coisa, né? Pegar os outdoors, converter o uso de publicidade dele num uso autoral, eu acho que assim, é o grande lucro dessa história. A segunda ação é a publicação de um livro que conta a história dessas imagens, que conta o processo criativo desses autores. Que grupo é esse, né? Esse grupo é um grupo de jovens, em sua maioria. Temos alguns mestres conosco também. O mestre Kenji Ota. Kenji talvez seja o mais jovem de todos. O mestre Sérgio Ferreira, também anos aí de fotografia de rua, maravilhoso, cara. Um olhar muito atento. E o outro bando de jovens que estão aí vendo a cidade, fazendo fotografia, uns formados, outros não formados, mas todos estudando, se aprofundando nessa linguagem tão fascinante que é a linguagem fotográfica. Então, eu comecei com a foto, né? Comecei e fui cada vez mais, né, entrando dentro da foto. Quando eu tô com a câmera na mão, eu fico prestando atenção no que realmente eu quero estar contando dessa cidade, né? Então eu penso nessas imagens, nesse enquadramento. Com a câmera é muito mais rápido isso também, né? E eu fui querendo fazer uma outra coisa, assim, né? Um pouco, ou pacificar esse espelho da fotografia e tentar trazer um pouco da materialidade, né? De uma sensibilidade, né? Do processo fotográfico. Essa foto do outdoor, como estava falando, é das últimas fotos que eu ainda estou usando papel fotográfico, né? E aí era um período que eu estava fazendo várias experiências em cima do papel fotográfico ainda, né? Para obter ainda alguma textura, né? Para eu fazer alguma coisa, eu acabo criando histórias, assim, que a partir das histórias eu acabo criando. Tipo, relações entre duas pessoas, que vai... a partir dessa relação vai ter um fruto que vai ser uma imagem. Eu pensei que tinham colocado o fogo no outdoor, né? Aí olhando bem de perto eu vi que é uma imagem que eles colocaram ali da pessoa sufocada e a poluição, né, que a gente respira. Aquelas pedras da descida da Praia de Santos, né? É uma cidade poluída, aquilo ali tem uns prédios, poluição, ó lá. Parece que é uma cidade. Parece gelo aqui, ó, do lado. Uma cidade com poluição. É uma cidade com poluição. Aquele homem tá no gelo. É um personagem que ele é sozinho. Tá no gelo, no meio do gelo, perdido. É uma coisa bem perdida, uma cidade perdida na poluição. Tá meio... Vivia sozinho em casa e tal, e ele tinha... Aí o homem já fala pela pobreza de São Paulo. Ali é poluição. Tinha medo o maior medo dele era morrer sozinho, morrer no quarto e ficar aquela coisa... Poluição atrás. Bem poluição. Os apartamentos, os prédios atrás, edifícios. Só descobrirem depois porque tava fedendo e tal, ele invadiu o quarto e tal. Tá meio desarrumado, meio sujo. Isso. Meio sujo. Mas porque ele vivia sozinho, não tinha amigo. Parece mais uma pessoa de rua, né? E daí desse medo dele, ele acabou saindo pra rua e vai morar na rua, porque ele, na cabeça dele, se ele fosse morrer sozinho, pra ele era melhor morrer na rua, que daí ele não ia chegar a essa... A fotografia também vem cumprir uma função, vem exercer uma função em detrimento de uma outra que é a da história oral.
Não se acredita, né? Não é que não se acredita, mas não se utiliza mais as histórias como portadora da memória. As imagens são portadoras da memória. Aqui em São Paulo, no tempo da garoa. A gente levantar de manhã é aquela garoa. Agora é o fim do mundo, né? Você não conheceu São Paulo no tempo dos bondes, né? São Paulo aparece como um monstro desmemoriado, porque é uma cidade que as pessoas não conhecem, a gente não conhece. Nesse projeto mesmo, a gente acabou indo para lugares que até então muita gente nunca tinha ido e as coisas mudam muito rápido, é muito efêmero, sobe prédio, derruba casa, derruba prédio, sobe outro prédio, abre estacionamento. Talvez até seja por isso que eu tenha fugido de São Paulo e tenha ido morar no campo, para fugir de tanta imagem ao mesmo tempo. Você tem uma comunicação mais simples, de um céu, de uma mata com árvores e passarinhos, e isso é tudo. Uma das coisas que a gente devia mudar nessa cidade é a poluição visual, é isso que você vê na rua quando você está andando, uma infinidade de letras misturadas e nada estético, entendeu? Nada harmonioso. E achava que a cidade estava muito poluída no visual. Eu acho que não, isso é criatividade do nosso público. É São Paulo, né? Essa cidade que recebe tudo, que mata a natureza do ser humano um pouco também. A cidade mata. Eu com certeza morri algumas vezes em São Paulo e renasci de novo, com um novo olhar, de uma nova forma, com mais malícia ou mais ingenuidade, não sei. Positiva é que eu adoro, né? Que o povo é trabalhador, tudo, né? E negativo porque é bastante violência, muita insegurança também. Entendeu? A gente pede no fim da entrevista para que cada pessoa que fala com a gente tire uma foto do que queira tirar onde ela está. Da minha barraca, pode ser? Pode. Muita desigualdade, né? Muita diferença de sei lá, de pessoas, né? Muita mistura de raças, né? São Paulo é uma cidade que a pessoa só morre de fome se quiser. Você pega um papel ali, você pega outra coisa ali, qualquer coisinha você ganha um dinheirinho, né? O que eu curto é mais o mundo que nós vivemos agora. É lógico, vem só carro. Falando até de acidente, eu vi um na Bandeirantes, que tava um caminhão, tinha um corpo entre as rodas do caminhão na parte traseira. Até comentei, falei, poxa, como que funciona esse negócio de outdoor? Na minha opinião, é um cadáver que tá ali, viu? Grafite é mais bonito do que a paisagem, né? Demorou. Tem um monte de prédio legal, é aquele bem velhão, bem no meio de São Paulo. Os homens, maravilhoso, interessante, as novidades. Tudo, a gente olha tudo. Acho que a periferia de São Paulo é absolutamente rica. Talvez seja o lugar mais rico dessa cidade, é a periferia de São Paulo. Rico em relação, rico em cultura, rico em retorno, rico em origem, rico em imagens que as pessoas guardam dentro de caixas e que vira e mexe retornam à cidade delas. Uma vez eu passei, acho que um mês sem falar. Foi tipo nas férias. Todo mundo tinha viajado, eu fiquei aqui em casa e eu saía na angústia de falar e não conseguia.
olhava as pessoas e não conseguia falar. Então. Espacialmente é conflitante, né? É físico, é bem visível essa parte do conflito, assim, contradição na cidade. Fez parte de uma ação de aumentar uma São Paulo para mim. Eu antes era pequena também. Um monte de prédio, um monte de coisa. Eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? A luz que bate, o sol que bate nos prédios, a sombra. Para mim, eu fico observando cada traço. Para mim, o desenho é uma coisa que me traz muita alegria. Então eu vejo a cidade de São Paulo como um desenho. Eu cresci andando de skate em São Paulo e mais do que qualquer coisa, o concreto era um motivo de alegria. Principalmente o pôr do sol da janela do meu apartamento, que era uma delícia. A correria até do paulistano acaba deixando isso para outra hora, né? Parece que a gente sempre tem um tempo lá na frente para poder observar. Eu ia com ela passear, eu falei, vou te mostrar um lugar interessante. O centro da sua cidade é um lugar interessante, porque elas não conheciam. Eu tirei dos carros com essa vegetação impressionante. Agora que eu vi a quantidade de árvores que tem aqui. A São Paulo é um lugar perfeito, né? No metrô, por exemplo, você encontra pessoas que mesmo ali amontoadas estão sorrindo, tem bom humor, prende o braço na porta, vai, ajuda o outro, dá risada. Isso me espanta, que foi um espanto pra mim, assim, que você entra ali e você acha que as pessoas estão todas desconfortáveis, assim, mas na verdade elas estão apertadas, mas estão numa boa, assim, sabe? Assim, acho que elas compreenderam que elas estão em São Paulo, que aquele ali é o único jeito de conviver em São Paulo. Muita gente. Um pouco de todo mundo, né? E o contraste social fica bem exposto também, né? Você vê uma coisa assim de as pessoas estão passando e ali está a Zona Leste, a Zona Sul, a Zona Norte, embolsada no mesmo local, né? Você está no viaduto do chá, você vê todo mundo ali, né? E as pessoas não têm assim tem uma identidade definida e aquela passagem rápida, né? Até tem uma música do Caetano que retrata legal isso, que fala assim, alguma coisa está fora da hora. Tem um trecho que ele canta assim, te encontro em Sampa, onde não se vê quem sobe ou desce a rampa. Quer dizer, uma coisa bem, né? Bem... Te encontro em Sampa, de onde não se vê quem sobe ou desce a rampa. Carrega o dia a dia. Elas estão sem imagem e depois fica com a imagem que a gente tanto falou, né? Todos os artistas também estão sendo convidados a refotografar o seu painel na rua, ou seja, criar uma nova imagem a partir da imagem que está na rua. Essa nova imagem, ela vai fazer parte de uma série de cartões postais, que é a terceira e última ação do Olhares Paulistanos. Tem uma coisa que se diz de fotografia que eu acho linda, que diz que qualquer coisa que você fotografar, aquilo lá é uma imagem sua, interna, que você já tinha dentro de si, mas você reconheceu aquilo na cidade e materializou aquela imagem, entendeu? Paulo é grande demais, cara. Deliciosamente grande, assim. Acho que ela devia se cuidar mais. É só ser. Só ser. Só tomar cuidado consigo mesmo. Ela é um monstro que já ultrapassou todas as barreiras de seu próprio tamanho, de suas próprias pessoas, enfim. E para os fotógrafos é uma coisa que é um bordão quase recorrente, na verdade. São dois. Mas lembrando Otávio Paz falando El ojo piensa, el pensamento vê, e falando de... E para os fotógrafos, os queridos praticantes, boa luz.
muitas relações.